Você conhece a história das Assembleias de Deus no Brasil? A Igreja Assembleia de Deus é a igreja que startou o movimento pentecostal no Brasil. Aliás, a Igreja Assembleia de Deus surgiu nos Estados Unidos a partir do movimento da Rua Azusa, em 1905, que foi o último grande avivamento da história do mundo. Este movimento gerou a Assembleia de Deus no Brasil e a partir do envolvimento com este movimento de dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e após receberem o revestimento de poder, eles ouviram um chamado de Deus que os enviava para Belém. Sem saber onde era Belém, eles procuraram localizar no mapa e descobriram que Belém era no Brasil, Belém do Pará. Então se deslocaram para o Brasil em 1910, chegando em Belém do Pará, sendo recebidos por irmãos de outras denominações. Porém, havia uma chama no coração deles, um fervor no coração deles. E eles iniciaram então alguns cultos em algumas casas e os crentes começaram a receber o revestimento de poder, ou seja, serem batizados com o Espírito Santo. A irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo, o movimento começou a incomodar e eles foram expulsos da igreja ou das igrejas que os recebia. Sem nenhuma crítica a essas igrejas que os recebeu, nós precisamos entender que aquela era a vontade de Deus. Era isto que Deus queria. Iniciar algo novo. Às vezes, como assembleiano que somos, nós olhamos para a história e criticamos as pessoas, dizendo: ah, mas eles foram expulsos. Ok, era a vontade de Deus para aquele tempo, para aquele momento. E então, em 1911, depois de um caminhar, foi inaugurada a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. A Igreja Assembleia de Deus cresceu, o movimento tomou corpo e, na verdade, se tornou o maior movimento pentecostal do mundo na atualidade. É uma instituição de 100 anos que, com toda certeza, iniciou-se sob a batuta do Espírito Santo, na direção de Deus, num tempo e na vontade de Deus. E hoje aqui estamos nós. Queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre a declaração de fé. Nós, como assembleianos, precisamos conhecer não só a nossa história, mas toda a base de fé que nós professamos. Eu sou o pastor Anderson Silva e é com muito prazer que nós vamos ministrar este curso não só para os assembleianos, mas para aqueles que, sobretudo, amam a fé pentecostal e vivem na íntegra a experiência de fé pentecostal. Este curso é um curso que tem como objetivo tratar, explicar, explanar, esclarecer a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus. A declaração de fé está passando por uma revisão neste momento e, com toda certeza, estas revisões serão muito benéficas, mas não alterará a base bíblico-teológica da declaração de fé, porque o que diz a declaração de fé é isto o que nós cremos. Quero ler um texto da palavra de Deus que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira de Pedro, capítulo 3, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 8 a seguir. Pedro diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreia a língua do mal
e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque aos olhos do Senhor repousam, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Meus queridos, o apóstolo Pedro, ele está alertando a igreja, falando com a igreja sobre alguns cuidados práticos para a vida espiritual. E aqui nós percebemos que o apóstolo Pedro fala, inclusive, desse trato social da igreja. Ele deixa isto claro ao dizer: sede compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Ele está falando sobre isso. E ele vai evoluir nesse assunto e vai dizer: olha, vocês precisam praticar o que é bom. Porque se vocês forem criticados, se falarem mal de vocês, se maltratarem vocês por praticarem o que é bom, ok. Melhor que vocês sofram por praticarem o que é bom do que por praticarem aquilo que é mal. Mas Pedro, ele incisivamente, ele nos ensina que precisamos estar prontos, santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, e ele diz, e estar sempre, não é só num momento de nossa vida, estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós precisamos fortalecer e desenvolver as nossas convicções cristãs para continuarmos seguindo a Cristo, porém com uma convicção realmente alicerçada. Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas no nosso meio estão perdendo ou entregando a sua convicção de fé de forma muito fácil? Às vezes, filhos que são criados no Evangelho vão para a faculdade e, ao participarem de uma aula com um professor cético, já realmente cedem. Outras pessoas ficam por anos entre nós e de repente sai demonstrando uma fé tão fragilizada que a gente fica sem saber se a pessoa realmente tinha uma fé fragilizada, se ela nunca efetivamente teve uma fé alicerçada, convicta, ou se ela descaiu do seu próprio conhecimento. Então, nós precisamos ouvir o que Pedro diz. Vocês precisam estar prontos sempre, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Outra coisa que Pedro diz é que nós devemos fazer isto com mansidão e temor, com boa consciência. Mansidão e temor. Às vezes nós nos irritamos quando pessoas que não conhecem a nossa base de fé, não conhecem a história da nossa instituição, dizem coisas que realmente ferem o nosso coração, pelo amor que nós temos pela instituição. Mas nós precisamos compreender que Pedro está dizendo que é preciso responder com mansidão, ter calma, cautela, com o coração realmente permeado pelo amor e visando ensinar a estas pessoas que ainda não tiveram na sua mente o esclarecimento da palavra de Deus,
como nós temos. Nós vamos tratar sobre algumas destas coisas neste curso sobre a nossa declaração de fé. Neste curso, nós vamos aprender sobre as principais doutrinas da teologia sistemática e que estão ligadas à nossa base de fé. Neste curso, nós veremos também a amplitude da instituição, que é a Igreja Assembleia de Deus, que é um movimento, que é o maior movimento pentecostal do mundo hoje. E digo isso sem nenhuma roupagem denominacionalista. Entendo os desafios que nós temos como instituição, entendo que nós estamos num processo de aprimoramento, entendo que nós precisamos melhorar, mas eu entendo também que conhecer um pouco da história da nossa instituição, conhecer um pouco do que a nossa instituição crê e praticar esta fé pentecostal na Igreja Assembleia de Deus é algo que fortalece o nosso coração, alegra a minha alma. Eu sou filho de assembleianos, já tive oportunidades de me deslocar para outras denominações, não fiz, não pretendo fazer, estou feliz no lugar onde eu estou. Repito, não sou denominacionalista, não penso que é só nossa igreja que vai para o céu, que é só assembleiano que é crente, não penso que para entrar no céu o primeiro crivo vai ter que ser assembleiano. Não penso nada disso. Mas uma coisa é certa, nós precisamos entender a nossa instituição, amar a nossa instituição e criar vínculos com a nossa instituição, tá ok? Aqui está a declaração de fé em minhas mãos. Esta é a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. É uma declaração de fé que foi criada por uma comissão de teólogos da nossa igreja, homens extremamente capacitados e que realmente fizeram um trabalho muito bom. Como eu disse agora há pouco, estamos passando por um processo de revisão desta declaração de fé e nós vamos aprender algumas coisas muito relevantes para a nossa vida cristã, para o exercício da fé pentecostal e, sobretudo, para termos a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. É por isso que eu disse no início da nossa aula que este curso não é somente para assembleianos, é para todos aqueles que praticam a fé pentecostal e, sobretudo, para aqueles que amam a Bíblia como palavra de Deus e têm uma visão bíblico-doutrinária da fé cristã. Este curso é para você que quer aprender sobre algumas doutrinas da teologia sistemática, a fim de ter a sua fé alicerçada cada vez mais. Na aula de hoje, que é a nossa primeira aula, nós faremos um momento introdutório, falaremos um pouco sobre o prefácio, sobre a apresentação da nossa declaração de fé. Deixaremos claro que vamos grifar algumas falas que estão na apresentação de fé da nossa declaração de fé, na apresentação, né, da nossa declaração de fé, e depois falaremos um pouco também da introdução da nossa declaração de fé e falaremos sobre todos os 16 pontos do que cremos. O nosso objetivo aqui é mostrar quão relevante é essa declaração de fé para a instituição, para a fé cristã. O nosso objetivo aqui também é mostrar que a declaração de fé consolida a nossa instituição, socialmente falando, politicamente falando, eclesiasticamente falando, e é algo que todo crente realmente precisa saber, uma vez que somos assembleianos. Muito bem, meus queridos, vamos aí à nossa declaração de fé. Como está aí na sua tela, ó, esta é a capa da nossa declaração de fé, aqui é a capa dela por inteiro, né? É uma declaração de fé que foi impressa pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a instituição ligada à nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus, que está aqui também, a logo da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus. E como eu disse, nós vamos iniciar tratando algumas coisas na apresentação da nossa declaração de fé. Eu vou deixar a minha aqui de lado, porque já estudei, e vou marcar alguns pontos importantes, pontos que nós julgamos relevantes aqui dentro do que nós vamos tratar. Essa nossa apresentação é um texto escrito pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que era, à época, o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus,
nós que somos assembleianos sabemos que o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil hoje é o pastor Wellington Júnior, que é o filho do pastor José Wellington, mas ele era o presidente na época que foi formatada essa declaração de fé. Por isso, o texto da apresentação é dele. E mesmo que essa declaração de fé fosse editada hoje, né, eu tenho certeza que ele continuaria sendo o apresentador da nossa declaração de fé pela história que o pastor José Wellington tem na Assembleia de Deus, nesse movimento pentecostal, pela liderança que ele exerceu por longo de algumas décadas, né, como presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, e é hoje o presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de do Belenzinho, em São Paulo. Então nós vamos iniciar deixando claro aqui, assim como eu faço na Escola Bíblica Dominical, né? Você que está acostumado com as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical pela Academia de Pregadores. Aliás, deixa antes de iniciar eu até falar sobre isso aqui, siga lá as nossas redes sociais, siga o pastor Anderson nas nossas redes sociais. Esta aula está disponibilizada no nosso canal do YouTube, PR Anderson Silva, no YouTube, e no Instagram, @PR Anderson S. Silva. Estamos lá. Siga as nossas redes sociais, nos acompanhe nas aulas de Escola Dominical pela Academia de Pregadores. Vamos aqui à nossa declaração de fé. O pastor José Wellington ele fez questão de dizer a nós que o grande valor desta declaração de fé está em sua íntima e inseparável comunhão com as doutrinas bíblicas. Então, o que é importante entender da nossa declaração de fé? A nossa declaração de fé, ela está alicerçada, ela tem uma comunhão inseparável com as doutrinas bíblicas. Doutrinas bíblicas. Quando nós estudamos teologia, eu gosto sempre de dizer que a teologia ela é bíblica. E nós estudamos teologia com uma roupagem bíblico-teológica. E a nossa declaração de fé, ela tem uma comunhão com as doutrinas bíblicas. Outra coisa que o pastor José Wellington nos diz aqui no último parágrafo desta página é que, mesmo em forma, deixa eu voltar para eu grifar direitinho, mesmo em forma sintética, ou seja, mesmo em forma sintética, de forma reduzida, né, a declaração de fé abrange todas as principais doutrinas bíblicas, facilitando o conhecimento e conservando nossa mente contra muitas heresias. Então veja que aqui nós temos, conservando a nossa mente contra as heresias. A declaração de fé, ela facilita o conhecimento, ela não promove o conhecimento sozinha, tá ok? Para estendermos as doutrinas bíblico-teológicas, é preciso estudarmos teologia sistemática, fazermos curso teológico, é preciso caminharmos. Mas ela facilita o conhecimento e ela conserva também a nossa mente contra muitas heresias. Então, como eu disse, a declaração de fé não é somente um documento exclusivo da Assembleia de Deus, é a declaração de fé assembleiana. Todavia, a Assembleia de Deus no Brasil é o maior movimento pentecostal. Nós temos diversas igrejas que saíram, né, da Assembleia de Deus como movimento pentecostal, e é muito relevante nós pensarmos nisso, e a Assembleia de Deus, mais uma vez, ela vai deixar aí alguns benefícios, né, alguns legados para todo o movimento pentecostal. Então, a declaração de fé é um documento que vai auxiliar todos aqueles que creem na fé pentecostal. Depois, o nosso pastor, ele ainda nos disse que a Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara essa mesma verdade de uma forma lógica de doutrina. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia não é só o registro da fé de Israel. A Bíblia é um livro que revela Deus, o modus operandi de Deus. A Bíblia deixa claro para nós uma ação de Deus na história. Então, ela revela a verdade de forma popular de vida, de forma prática de vida. O credo, que é uma declaração de fé, declara uma forma lógica de doutrina.
E isto é muito pedagógico. Outra fala importante do nosso pastor é que nossa declaração de fé facilita aos nossos irmãos um melhor conhecimento bíblico e ajuda-nos na preparação da fé de novos membros da igreja. É muito importante, meus irmãos, nós, como pastores, falarmos dessa declaração de fé, estimularmos os nossos irmãos novos convertidos lerem a declaração de fé. Aliás, a declaração de fé tem que constar do discipulado, tem que ser a base do nosso discipulado, não é? Porque aqui nós aprendemos realmente sobre a palavra de Deus e nós também estamos trabalhando a vida institucional daquelas pessoas que optaram por servir a Cristo na Igreja Assembleia de Deus. Então, dito estas palavras, fique aqui essa nossa apresentação, é claro, de forma breve. Você que tem a declaração de fé em mãos, leia, entenda tudo isso, mas são falas do pastor José Wellington que eu fiz questão de destacar nessa aula inicial. A nossa declaração de fé também tem uma introdução, e é na introdução da nossa declaração de fé que nós falaremos agora. A introdução começa nos dizendo que credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das escrituras sagradas, aceitas e recomendadas por uma denominação, ó, por uma igreja ou uma denominação. O que é importante você compreender? Que a declaração de fé das Assembleias de Deus é um documento formatado pela Assembleia de Deus para declarar a sua fé. E isto é muito relevante para a Assembleia de Deus. Ah, pastor, eu sou de outra igreja, não estou nem interessado na declaração de fé. Amém. Eu te entendo, compreendo e respeito. Você não precisa realmente se interessar pela declaração de fé. É claro, a não ser que você queira também conhecer um pouco da nossa instituição e, sobretudo, entender o que ela professa como fé. Uma garantia eu te dou. Ao ler e estudar a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, você vai aprender princípios bíblicos doutrinários para a sua vida. A nossa introdução nos diz ainda que todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ele escrito ou não, não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. Antes de surgir a declaração de fé, eu já era professor de curso de teologia, né? Eu leciono teologia há 20 anos, quase há 21 anos. E eu sempre disse que havia uma necessidade de nós, assembleianos, formatarmos a nossa declaração de fé. Você vai perceber aqui na aula de hoje que algumas ações já eram feitas, falando sobre o que cremos. No jornal Mensageiro da Paz, toda a edição saía alguma coisa falando sobre aquilo que críamos, mas é extremamente relevante, e foi e é extremamente relevante para a nossa instituição, esta declaração de fé. Foi um ganho para a nossa instituição, foi realmente uma fixação de um marco teórico daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Outra coisa que é importante destacarmos aqui é que a Bíblia é a palavra de Deus e única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim a sua fonte primária. A Bíblia não é um credo, mas ela é a fonte primária de um credo. A Bíblia é isso. A Bíblia é uma declaração de fé? Não. A Bíblia é um livro de revelação de Deus. Isto é a Bíblia. Seguindo aqui na nossa introdução, na explicação de Philip Schaff, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. Eu gostei dessa fala. A Bíblia, a fala do Philip Schaff. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela
revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo revela a verdade em forma de doutrina. Veja a importância de uma declaração de fé. É a revelação da verdade em forma de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos lê-la, interpretá-la. Por exemplo, eu ministrava uma aula esses dias falando sobre a interpretação do Antigo e do Novo Testamento, mostrando que é preciso interpretar o Antigo Testamento no terreno do Novo Testamento. Interpretar o Antigo Testamento no terreno do Antigo Testamento. Interpretar o Novo Testamento no terreno do Novo Testamento. E isso é extremamente relevante. Não há como interpretar a Bíblia, nós vamos tratar na próxima aula, vamos tratar sobre o que cremos nas Escrituras Sagradas. Nós vamos tratar sobre as Escrituras Sagradas e falaremos sobre isso, né? Como realmente interpretar a Bíblia, como aplicarmos princípios de hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto bíblico, na Bíblia, na palavra de Deus. E isso é extremamente relevante. A declaração de fé, nós precisamos ler, compreender e crer nela. Quando nós continuando aqui, né, o que nós estamos tratando nessa introdução da declaração de fé, é importante nós entendermos que desde o século II surgiu a necessidade de organizar os pontos mais significativos da fé cristã, porque desde muito cedo na história do cristianismo surgiram as controvérsias e heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão. E como se fazia isso? Através dos credos. Através dos credos. E a declaração de fé, ela cumpre o seu papel nesse quesito. Cumpre o seu papel muito importante no que diz respeito a isso. Fazer uma defesa da fé cristã e da fé pentecostal verdadeira, de forma bíblica, a fim de combater as heresias que surgem. Assim, começaram a aparecer as primeiras regras de fé, sintetizando a doutrina cristã. Esses documentos tinham por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e observar o pensamento cristão contra as heresias. Então, este era os objetivos. Como eu disse, são algumas coisas que nós estamos grifando aqui e que nós vamos comentando. Olha, os credos são considerados universais, alguns deles. E esses credos são considerados universais ou credos ecumênicos. O que é ecumênico? É aquilo que é tido como regra de fé para todos que seguem o mesmo sistema de fé, né, nesse caso a religião cristã, visto que a sua aceitação é ampla e não restringe uma ou outra região. É uma aceitação ampla. E aqui nós temos alguns credos. Ó. Os principais dos credos são o credo apostólico do século II, o credo niceno de 325 depois de Cristo, o credo niceno-constantinopolitano, o credo de Calcedônia, o credo de Atanásio. Eu sugiro a você que é estudioso estudar, não dá tempo de nós tratarmos aqui, estudar o que cada um desses credos ensinaram. Qual foi a abordagem de cada um desses credos e, sobretudo, qual foi o resultado de cada um desses credos. Né? Esses credos são muito importantes e muito relevantes para a nossa vida, principalmente para a nossa compreensão da fé cristã. Perceba que são credos aqui que foram estabelecidos a partir do século II até o século VI, que foi o credo de Atanásio, cerca do ano 500 depois de Cristo. A nossa confissão de fé, a confissão de fé é mais elaborada do que os credos ecumênicos.
Por quê? Porque, deixa eu terminar de ler esse texto que eu marquei, que aí eu te explico isso. Ó. A confissão de fé é mais elaborada do que os credos ecumênicos, que são uma fórmula de fé pessoal e começa com creio ou cremos. O credo, ele é amplo, ele é um credo ecumênico, ele é para o mundo inteiro. A declaração ou confissão de fé é da instituição, então ela é mais sucinta. Como nos disse aqui, ela é uma fórmula de fé pessoal, aquilo que nós verdadeiramente cremos. Então, o credo é mais amplo, a declaração de fé, ela é mais sucinta, porque ela é uma declaração da fé pessoal. Seguindo aí na próxima página da nossa declaração de fé, está escrito que a obra Declaração de Fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas nas igrejas desde a chegada ao país dos missionários fundadores, como eu disse aqui na minha fala introdutória, Daniel Berg e Gunnar Vingre. O contexto social e político, foi o que eu disse aqui, ó, o contexto social e político, por si só, exige uma definição daquilo que a igreja crê e daquilo que confessa desde as suas origens. Qual o valor social e político da nossa declaração de fé? Primeiro, o valor social. Ele é importante porque a igreja, ela inicia-se como uma organização, como um organismo vivo. Pregação do evangelho, vida se convertendo a Cristo, ela inicia-se assim. Mas ela se consolida também como uma organização. E a organização é tão importante quanto o organismo. Eu estudo, eu leciono, aliás, já há alguns anos, né, estudo também, mas eu leciono já há alguns anos, administração ou organização eclesiástica, que é uma disciplina onde a gente estuda a igreja como uma organização, e eclesiologia, que é uma disciplina onde a gente estuda a igreja como um organismo vivo. E às vezes nós enfatizamos mais o valor do organismo, porque nós olhamos para isso de forma espiritual. Não, o organismo é espiritual, é a igreja viva, a Virgem Imaculada do Cordeiro, a noiva de Cristo. Mas, meus queridos, a organização, a instituição, ela tem que ser tão espiritual quanto o organismo. A organização tem que ser tão espiritual quanto o organismo. Até porque é uma organização divina na terra, gerida por homens, a partir do que Jesus falou com Pedro em Mateus capítulo 16, mas é um organismo que é vivo e se apresenta na organização. Então, socialmente falando, a declaração de fé é muito importante para a Igreja Assembleia de Deus, uma vez que consolida a igreja como uma instituição séria e cada vez mais séria e organizada. E o objetivo dessa instituição, que é a Igreja do Senhor, é ensinar as verdades da palavra de Deus. Então, nada melhor do que construir realmente um documento que declara o que é aquilo que se crê. Quando nós olhamos para as empresas, por exemplo, as empresas trabalham imagem institucional. Eu sou policial militar da reserva, sou oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, e eu me lembro que lá pelos início de 2001, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela começou a trabalhar a sua imagem institucional. E eu fui um dos militares que recebeu o treinamento para difundir no seio da tropa essa imagem institucional da Polícia Militar de Minas Gerais. Há 24 anos atrás, em 2001, estamos em 2025, isso foi há 24 anos atrás. E nós fizemos um trabalho intenso para formatar a imagem institucional. Essa declaração de fé, ela é uma ferramenta que auxilia nessa formatação da imagem institucional das Assembleias de Deus. E por isso ela tem um valor institucional muito grande. Ela tem um valor também político. Por que um valor político? Deixando claro que todos nós assembleianos não estamos simplesmente professando uma fé daquilo que a gente acha. Meu pai falava que coisa tirada de trás da orelha. Ele usava essa linguagem porque falava daqueles pessoas que fazem mágica, né?
tira lá, pega atrás da orelha da pessoa assim, tira uma moeda. A gente sabe que aquilo é um truque, mas meu pai dizia assim: tem pessoas que tiram coisas de trás da orelha. E, politicamente falando, é importante essa declaração de fé porque mostra que nós, assembleianos, professamos uma fé que não é algo que a gente tira de trás da orelha, não é algo que a gente crê sozinho, não é fruto da nossa imaginação, não é fruto de uma interpretação leviana das Escrituras. Não. O que nós cremos, alicerçados na nossa declaração de fé, é fruto de árduo trabalho institucional. É fruto de uma intensa ação institucional para consolidar a nossa igreja verdadeiramente como uma instituição cristã. E isso nos dá um amparo político. Pensando dentro deste amparo político, a declaração de fé ela é muito relevante para nós também no que se refere às questões criminais, do direito penal. Porque nós sabemos que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, e principalmente no nosso país, muitas pessoas são levadas diante dos tribunais, criticadas e acusadas, ao defenderem a sua fé cristã, de estarem cometendo atos de discriminação com algumas pessoas por causa da sua religião, e na maioria dos casos hoje nós sabemos que por causa da escolha sexual que a pessoa faz, e este documento é um documento que, caso a gente precise responder, isso com mansidão, como diz Pedro, em relação a alguma afirmação nossa, nós temos um documento em mãos. Não, isso aqui é um documento da instituição a que eu pertenço. Então, esse documento é um amparo legal que nós temos também para defender a nossa fé. E isto é extremamente relevante para a nossa vida. Outra coisa que eu faço questão de destacar aqui, eu vou fechar o finalzinho aqui das suas origens, porque eu só li sem destacar, é que o conteúdo dos 24 capítulos da Declaração de Fé são as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil. É como eu disse, nós temos aqui um documento que também nos ampara diante de uma situação civil, de uma situação penal. Nós temos um documento que nos ampara. O historiador, aqui vai citar o nosso historiador, pastor Israel de Araújo, e ele deixa claro para a gente, ele é um historiador da nossa igreja, ele deixa claro para a gente que algumas ações, deixa eu voltar aqui, ele deixa claro para a gente que algumas ações nesse rumo já eram feitas pelo menos há mais de um século. Gunnar Wingre publicou em 16 de abril de 1919, no jornal Boa Semente, um artigo intitulado O que nós cremos, com as linhas mestras da nossa crença. Essa matéria foi reeditada no jornal O Som Alegre, em março de 1930. Ainda neste ano, março de 1930, na primeira Assembleia Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, os dois jornais se fundiram, recebendo o nome Mensageiro da Paz. Desde então, publicado ininterruptamente como órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Então, aqui nós temos um suporte histórico para a gente entender o seguinte: a declaração, né, de fé das Assembleias de Deus foi algo que chegou às nossas mãos recentemente. Eu estou até olhando aqui, só para eu não cometer uma falha, foi em 2017, 2013, terceira edição em 2017, mas me parece que a declaração de fé era 2017. A declaração de fé ela é de 2017, isso aí, 2017. Abril de 2017. Texto aprovado pela liderança nacional das Assembleias de Deus e homologado na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em 26 de abril de 2017. Ou seja, a declaração de fé chega em nossas mãos só em 2017, mas desde 1919, algumas ações já estavam sendo feitas
para poder realmente deixar claro aquilo que a nossa instituição crê. O nosso Cremos, publicado em cada edição do Jornal Mensageiro da Paz, eu já citei isso aqui, tem sido um único, ou era o único documento oficial da igreja que expressa o nosso pensamento doutrinário. Agora, o referido texto passa a ser o extrato da declaração de fé como verdades centrais da nossa denominação. Então, é isso que nós estamos fazendo. O extrato da declaração de fé como verdades centrais da nossa denominação. Então, vejam só, nosso objetivo até aqui foi realmente mostrar a importância da nossa declaração de fé. Falamos do valor social, do valor político, do valor penal ou civil da nossa declaração de fé, ou seja, a declaração de fé, ela realmente consolida a nossa instituição e com a nossa instituição consolidada, nós também nos vemos consolidados. O próximo passo aqui dessa nossa primeira aula é falar sobre o que cremos, o que cremos. E aqui nós vamos perceber que temos 16 pontos que sintetizam aquilo que é o que a nossa instituição crê. E nós vamos falar disso aqui de forma bem sucinta, até porque nós, na próxima aula, vamos tratar sobre a Bíblia Sagrada e depois vamos tratar sobre cada um desses 16 capítulos, reservando pelo menos uma aula para cada um deles. Mas o que cremos? Primeiro, na inspiração divina verbal e plenária, tá aí, olha, na inspiração divina. Isso aqui a gente vai aprender na próxima aula. O que é inspiração verbal e plenária? Em bibliologia nós estudamos sobre inspiração da Bíblia. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, na nossa instituição, a Bíblia é a regra infalível de fé e prática, minha gente. É regra infalível de fé e prática. Tudo o que nós fazemos tem um apoio bíblico, alicerçado na palavra de Deus. Tudo que a nossa instituição ensina está alicerçado na palavra de Deus. E se alguma coisa parecer que não está alicerçado, rejeite, porque não é verdade. Segundo, no que nós cremos? Em um só Deus, eternamente, subsistente em três pessoas, trindade, três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que nós chamamos de visão horizontalizada da Trindade. Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então, aqui é o que nós cremos em relação à divindade. Nós chamamos isso de teontologia. Primeiro, o que nós cremos aqui é a bibliologia, aqui é a teontologia, a doutrina do ser de Deus. Theos, que é Deus, ontos, que é o ensino ontológico, que é a razão da existência de cada das coisas. O ensino do ser de Deus. Terceiro, cristologia. Cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Nós cremos em Jesus, cremos na plenitude da encarnação de Cristo, cremos também na plenitude do Deus homem, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, ele não deixou de ser Deus, é nisto o que nós cremos. Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mas como já falamos, de igual modo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, substancial, da mesma substância, com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador,
que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Perceba que esse credo reduzido aqui, dessa parte inicial da declaração de fé, faz uma síntese daquilo que nós trataremos em cada capítulo lá. Então perceba que ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a divindade do Espírito Santo, sobre as obras do Espírito Santo, mas nós estudaremos outras coisas à frente. Quinto, cremos na pecaminosidade, isso aqui é teontologia, o ensino, o estudo do ser humano a partir da luz da teologia, na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Então, o homem é um ser pecador, mas que foi alvo da ação regeneradora de Deus. Sexto, cremos na necessidade, isso aqui é soteriologia, ó, necessidade absoluta, doutrina da salvação. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Então, doutrina da salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, em toda a história, executou uma ação e em Cristo consumou o plano da salvação. Sétimo, a martiologia, doutrina do pecado, o termo hamartia no grego, que é a palavra que a Bíblia traduz para pecado, que quer dizer errar o alvo. Sétimo, cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Em amartiologia, nós estudamos sobre a origem do pecado, as consequências do pecado, mas, sobretudo, sobre a redenção do pecado. Oitavo, eclesiologia, eclésia, chamados para fora. Cremos na igreja que é o corpo de Cristo. Coluna e firmeza da verdade. Unida, a igreja é um corpo só. Santa e universal. Assembleia, não é Assembleia de Deus aqui, é a Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. A igreja é o corpo de Cristo na terra, é uma instituição divina estabelecida na terra. Nono, batismo no Espírito Santo, fundamento da fé, um dos fundamentos da fé pentecostal, a prática de fé pentecostal. Cremos no batismo bíblico, aliás, que é o batismo de águas, perdão, eu li só o batismo. Cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus. Batismo por imersão, para remissão de pecados, uma declaração pública de fé. E assim nós realmente deixamos claro que nós estamos servindo a Cristo. 10. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa, santificação, irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Santificação contínua, agora, amanhã e sempre, até chegarmos nas mansões celestiais. 11. Cremos, agora sim, no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo. Batismo do Espírito Santo conforme as Escrituras, e ele nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em línguas, conforme a vontade de Deus. E a gente vai perceber que a razão dos crentes receberem o batismo com o Espírito Santo é capacitá-los para a obra evangelizadora. É nisso que nós cremos. 12. Cremos na atualidade dos dons distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. A gente sabe que existem os cessacionistas, não creem na atualidade dos dons, mas nós cremos, praticamos e vemos isso no dia a dia da nossa vida cristã e no desenvolvimento da nossa fé. 13. Cremos na segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus, escatologia. Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas,
A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, ou seja, somos pré-tribulacionistas. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Isto é uma base de fé doutrinária bíblica. Pastor, mas na nossa igreja nós não somos pré-tribulacionistas, mas nós somos. Cremos que Jesus vai arrebatar a igreja. Não porque ele não pode guardá-la durante a tribulação, mas porque os fundamentos, os textos bíblicos nos projetam para isso. 14. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo, julgamento de obras, tá? Isso aqui não é salvação, julgamento de obras. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Não em favor da nossa própria salvação, mas em favor da causa de Cristo na terra. O evangelho de Jesus é um evangelho que Jesus reconhece os esforços pessoais de cada um dos seus servos. 15. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio. Os que morreram durante o período milenial e os que, ao final dessa época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Então nós não cremos na doutrina da aniquilação total, na teoria da aniquilação total. Nós cremos realmente no que a Bíblia ensina. E por último, cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher. Olha, isso aqui é importante para nós, como eu já disse, para nossa defesa. Entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Queridos, é nisto que nós cremos. É nisto o que nós cremos. Essa declaração de fé consolida a nossa fé. Ela tem uma relevância muito grande para nós, socialmente falando, politicamente falando, criminalmente falando, civilmente falando. Ela consolida a nossa vida cristã como assembleianos, mas, sobretudo, como verdadeiros servos de Deus, para a glória do nome de Jesus. Esta foi a nossa primeira aula sobre a nossa declaração de fé. Você não pode perder, repito, mesmo você que não é assembleiano, esta aula é também para você. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva. É uma alegria estarmos juntos aqui em mais um curso para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe a sua casa e te guarde em tudo, em nome de Jesus.